Não é muito difícil se nós analisarmos que o mundo que nós vivemos atualmente pode ser chamado de um mundo de vazio espiritual. Existem tantos problemas sociais, econômicos, políticos, que até muitos cristãos do mundo chegam a duvidar da presença de Deus no mundo. Ou então os incrédulos se aproveitam para diante de tais problemas dizer que Deus não existe. Nós temos miséria, pobreza, violência, fome, analfabetismo, falta de educação, altos índices de criminalidade, falta de ética e moral, as drogas, a corrupção, as famílias se despedaçando, se deteriorando, as guerras. Agora nós estamos numa enorme tensão. Exatamente, as duas Coreias, isso envolve, olha que isso envolve. E muitas outras coisas nos mostram problemas que de repente poderiam ter soluções, que algumas pessoas até gostariam de resolver, mas tantas e tantas outras pessoas não querem resolver nada disso, não estão nem preocupados. Com toda certeza nós podemos afirmar que Deus não está feliz com o nosso mundo, com o que Ele vê hoje no mundo, com as coisas que acontecem no mundo. Com toda certeza, como Jesus chorou ao entrar em Jerusalém, Ele deve estar chorando hoje pelo mundo. Existem pessoas que até colocam em dúvida a existência de Deus. Elas não acreditam que existe um Deus que está nos olhando, que está nos vendo, um Deus que nos ama. Assim como muitos duvidam da existência de Deus, Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, também duvidou da ressurreição do seu mestre. Mas esta sua dúvida era uma dúvida sincera, principalmente em razão dos últimos acontecimentos. Era uma dúvida que partiu do coração. Por isso nós queremos meditar sobre o encontro de Jesus com Tomé. Todos nós já ouvimos falar de um ditado popular que diz o seguinte: sou igual a Tomé, eu preciso ver para crer. Pois é, se sabe onde esse fato tem origem? Esse fato tem origem, esse ditado, exatamente no domingo de Páscoa. De acordo com o Evangelho de João e demais evangelhos também, no dia da ressurreição, à tarde, domingo à tarde, levamos Maria Madalena, Maria foi ao túmulo para levar os amados corpos, lá não encontraram, e aí desenvolveu-se a história da ressurreição, até que domingo à tarde, Jesus apareceu aos seus discípulos e lhes desejou paz. Eles estavam trancados, ele surgiu no meio dos discípulos e disse: a paz esteja convosco. E ao cair da tarde, aquele dia, os discípulos se encontravam em casa, trancados, eles que tinham experimentado o maior terremoto em suas vidas. Estavam sem rumo, sem esperança, sem fundamento sobre o qual tinham construído a sua existência. Tudo fora abalado, e muito abalado. A crucificação e a morte de Jesus deixaram-nos assim desnorteados. Eles não estavam preparados para esse golpe. Apesar de terem sido avisados, eles não estavam preparados para isso. Eles não mais conseguiam imaginar viver sem o Mestre. E ao mesmo tempo, eles tinham
estando de portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos. Eles alegraram, os discípulos se alegraram por ver Jesus. Mas teve um discípulo, Tomé, que não estava com eles e não viu o Jesus ressurreto. Quando os outros discípulos lhe contaram a notícia da ressurreição de Jesus, ele respondeu: se eu não ver os sinais dos pregos nas mãos dele, as perfurações, e não tocar o seu lado, eu não creio que ele tenha ressuscitado. E ele foi adiante. Ele disse que só acreditaria se colocasse os dedos nas feridas. Mas o desejo de Tomé foi realizado uma semana depois, quando Jesus novamente encontrou-se com os discípulos. E ele especialmente se dirigiu a Tomé, que estava com a fé totalmente abalada, e disse: veja minhas mãos e ponha os dedos nela. Estenda sua mão e ponha ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. E isso é para nós. Nós somos levados a crer sem ver. A atitude de Tomé não foi diferente dos demais discípulos. Nós podemos chegar e dizer: olha, Tomé, mas se nós formos no livro de Lucas, capítulo 24, 36 a 43, onde é contado detalhadamente a primeira presença de Deus, de Jesus no meio dos discípulos, no domingo da Páscoa, ali fica bem claro que os outros 11 discípulos tiveram dificuldade em crer de que aquele que ali estava e o saudou era o Cristo ressurreto. Se vocês forem ler esse capítulo, ali diz claramente que Jesus adentrou onde eles estavam, fez a saudação, e eles se assustaram e acharam que era um fantasma. E aí Jesus disse a eles: um fantasma não tem corpo, não tem ossos que ninguém. Mas eles assim mesmo continuaram duvidando. Ele mostrou as mãos, mostrou o lado, e eles ainda continuaram em dúvida. E aí ele pediu algo para comer. E os discípulos lhe trouxeram um peixe para se alimentar, peixe assado. E na sequência, diz o capítulo que Jesus abriu a mente dos discípulos para que entendessem tudo. Eles só passaram a entender toda a missão de Jesus após Jesus abrir a mente deles. Eles começaram a entender toda a trajetória antes da morte, a crucificação, a morte e a ressurreição. Então eu pergunto: Tomé foi. Quem é que teve mais dúvida? Os 11 discípulos ou Tomé? Difícil de afirmar, porque os outros também tiveram dificuldade de acreditar a respeito. Preciso ver para crer, só acredito se tocar. Conhecemos pessoas desse tipo, que antes de acreditar querem provas de tudo. São vistas como contestadores pelo fato de pensar de modo diferente ou discordar de um grupo. Muitos acreditam que o oposto da fé é a dúvida. Aí é que está a chave, no meu entendimento. Gente que acha que o oposto da fé seja a dúvida. Mas a dúvida, o que nós fizemos quando nós temos dúvida? Nós vamos procurar uma resposta a fim de esclarecer no que nós cremos. Ou nós buscamos uma resposta na Bíblia, ou nós vamos buscar uma resposta do pastor, da comunidade, ou do pastor que nós conhecemos, ou nós vamos pesquisar. Eu vou buscar a resposta.
Ele nos empurra, a dúvida nos empurra a investigar, a pesquisar a verdade. Ian Judson dizia o seguinte: a dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não querer ouvir a resposta. Então olha bem a diferença entre a dúvida e a incredulidade. A resposta para as nossas dúvidas nós vamos encontrar aonde? Eu já disse alguns lugares que nós podemos, mas principalmente aqui, na Sagrada Escritura. Aqui é que nós vamos encontrar as respostas. Eu estou desmontando isso aí. E é nas Escrituras Sagradas, porque Deus, nas Escrituras Sagradas, através dos profetas, através dos apóstolos, através do próprio Jesus, Ele disse que conduta Ele quer na humanidade. Está ali tudo escrito. Cabe a nós conhecer o que Deus quer de nós através das Sagradas Escrituras. E eu pergunto a cada um de vocês: como é que vocês agradam uma pessoa que vocês gostam? Vocês agradam essa pessoa conhecendo essa pessoa, sabendo os seus hábitos, sabendo sua forma de agir. É assim que eu agrado uma pessoa que eu gosto. E como nós agradamos a Deus? Nós já nos preocupamos uma vez em saber o que Deus gosta, o que Deus quer que nós façamos para Ele? Muitas vezes não. Nós só nos ajoelhamos, ou entramos no nosso quarto e pedimos: ó Deus, eu estou desesperado, preciso da tua ajuda. Mas quando eu preciso saber quem é Deus, o que Ele gosta para agradá-lo, isso não é tudo. Tomé não era incrédulo e nem racionalista. Era um discípulo sincero, com uma imensa afeição pelo Mestre. Tomé acreditava tanto em Jesus que estava disposto a morrer por Jesus do que viver sem Ele. Em João 11,16, relata a passagem bíblica da morte de Lázaro e a sua ressurreição. Lázaro era irmão da Marta e Maria, que morava na Betânia. E Jesus tinha passado alguns dias por lá e já estava, segundo se sabe, na Cisjordânia, coisa parecida, um dia ou 2 dias distante aonde Lázaro se encontrava. Mas lá, na Betânia, quando da passagem de Jesus, o povo quis apedrejá-lo, quis matá-lo. E isso estava bem gravado na mente de Jesus, dos discípulos. E vários discípulos disseram assim: mestre, poucos dias quando lá estiveste, te deram que apedrejar, você vai voltar lá. E Tomé, um dos 12, tomou a frente e disse: se for para morrer, vamos morrer com o mestre. Ali ele mostrou a afeição que ele tinha pelo mestre. Ele não era incrédulo. Então Tomé, chamado para saber o que eu falar, ele se levantou e se opôs, e eles terminaram indo, e ele, depois no final, ressuscitou a Lázaro. Tomé, que estava com sua fé abalada, ele precisou para ver, para crer, e sensibilizou-se com o sofrimento do Mestre, para sentir a sua dor e reconhecer. Por outro lado, ao tocar as suas feridas, ele vivenciou e fortaleceu a própria fé através do meio de sentir. A proximidade e o calor do ressurreto levaram a senti-lo como Cristo vivo e presente. E Jesus não reprova Tomé, quando poderia de repente se esperar uma reprimenda ou afastar ele do grupo. Ele não repreende Tomé. Tampouco o exclui do grupo dos apóstolos. Ele mostra inclusive as marcas por Tomé. Vem aqui, Tomé, olha, coloca teu dedo aqui. E aí ele só diz o seguinte, que ele
Jesus chama de felizes aqueles que creram sem ver. Essa foi a razão. Todos esses fatos aqui que nós comentamos, a dúvida da existência de Deus, aqueles dizem que não existe Deus, nós todos já tivemos dúvida em nossa vida. Eu lembro-me de uma história que eu vou passar para vocês. Um homem, como fazia normalmente, foi ao barbeiro cortar os cabelos. Ele fazia isso sempre. Ele começou a conversar com o barbeiro, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e o assunto resultou, começaram a falar sobre Deus. E o barbeiro disse: eu não acredito que Deus existe, como você disse. Por que você disse isso? Indaga com ele. Bem, é muito simples. Você só precisa sair na rua para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiriam tantas pessoas doentes por aí? Existiriam crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor nem sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus que permite todas essas coisas. Quantos de nós já não pensamos nisso também? Com certeza. O cliente pensou um momento e não quis entrar numa discussão infindável, silenciou-se. O barbeiro terminou o trabalho dele, ele fez o pagamento e retirou-se. Mas logo que ele saiu, ao sair, ele percebeu um homem ali do outro lado da rua, com barba longa, com cabelos longos, sujo. Dava a impressão que há muito tempo ele não fazia visita a um barbeiro. O cliente voltou à porta da barbearia e disse assim: barbeiros não existem. Como assim barbeiro não existe? Eu sou um barbeiro. E o cliente vai dizer assim: se barbeiro existisse, não teria pessoas como esse senhor lá do outro lado da rua, com barba longa, cabelo longo, quem sabe um ano, ele já não faz. E o barbeiro respondeu: barbeiro existe, sim senhor. É que eles não me procuram para cortar o cabelo. É isso mesmo que eu queria que você me dissesse, chegasse a isso. Deus existe, mas a humanidade, o povo não procura Deus, não quer saber dele. Refletindo sobre o texto, nós podemos ver que Tomé foi nosso representante naquele momento, pois todos nós já passamos por dúvidas. Quem de nós não teve dúvidas? Qualquer um de nós, principalmente em momentos difíceis. Eu os passei muitas vezes nesses últimos tempos, mas a gente se recupera, se põe de pé, mas as dúvidas existem. Com certeza, muitas vezes pensamos que Deus não estava ou não está cuidando de nós. Ou talvez que Deus não está nos protegendo. Ou que Deus não ouve as nossas orações. Ou ainda que Deus não quer nos abençoar. E tantas outras coisas que com certeza já passaram na cabeça disso. A grande verdade é que sempre, em todos os momentos da nossa vida, nós temos duvidado de Deus. A dúvida é uma coisa muito antiga. Se nós lembrarmos, lá no jardim do Éden, Adão e Eva no jardim, nós vamos nos lembrar que Satanás colocou uma dúvida no coração de Adão e Eva, e em consequência dessa dúvida, eles caíram em pecado. E como consequência desse pecado, nós sabemos que o pecado passou para todo mundo.
Só que nós temos que ter cuidado, a dúvida é muito perigosa. Porque Satanás está sempre de prontidão, com todos os olhos que ele possui, todas as lamparinas que ele possui ligado, para nos desviar do caminho de Deus, para nos tirar desse caminho. E exatamente isso acontece no momento em que nós duvidamos de Deus. Muitas pessoas, por causa da dúvida, eles partem em busca de outras opções. Vão tentar falar com os mortos para ver o futuro. Procuram cartomantes, procuram jogadoras de búzios e por aí afora. E outros ainda migram para igrejas que pregam milagres e por aí afora. Então, temos que ter muito cuidado nesse momento que nós nos sentimos frágil e fraco, levantar os nossos olhos, olhar para Deus e a Ele pedir que nós continuemos em passo firme e muito seguro. Na oração do Pai Nosso, na sexta petição, nós pedimos a Deus: não nos deixes cair em tentação. No Catecismo Menor, olha a explicação de Lutero. No Catecismo Menor, na explicação do Pai Nosso, Martinho, em relação a essa mesma parte do Pai Nosso, ele diz que nós rogamos que Deus nos livre da dúvida, de crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. Isso Martinho Lutero diz. Como cristão, nós sabemos que a maior bem-aventurança e a maior felicidade existe na confiança viva, confiança sem dúvida em Cristo Jesus. É isso que Jesus quer nos ensinar com a palavra: bem-aventurados os que não viram, mas creram. E nós até nem podemos dizer que nós não vimos. Ninguém põe em dúvida de que a Bíblia não seja o retrato fiel da verdade. E lá nós vimos o relato de inúmeros milagres que não são invenções, são verdades, foram transcritas exatamente para que nós viéssemos a crer. O próprio texto nos diz, nos 2 últimos versículos. No Antigo Testamento, o símbolo vivo da confiança em Deus foi Jó. E se vocês tiverem a oportunidade, eu convido vocês a lerem o livro de Jó. Eu, em função de uma pregação que eu tive que fazer há um tempo atrás para o Caderno de Cultos, me caiu exatamente uma passagem do livro de Jó. E eu resolvi ler o livro todo. E esse é um exemplo de fé e confiança em Deus. Se tiverem a oportunidade, na semana que entra, leiam, por favor, para vocês lerem. O que diz lá? Jó era um homem rico, tinha uma grande família, muitas amizades, era um cara justo, era um cara correto. Mas ele perdeu tudo. Ele nem poderia ter duvidado. As pessoas, os amigos que ele tinha por perto, até lhe aconselharam a maldizer e a duvidar de Deus. Mas Jó, com muita fé, disse: olha o que ele diz: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que minha pele seja toda tomada pela doença, nada ainda nesse corpo eu verei a Deus. Eu o verei com meus olhos, os meus olhos o verão, ele não será um estranho para mim. Eu desejo tanto que isso aconteça. Jó 20, 25 a 27. Um homem nessa situação, as carnes, pele caindo, e afirmar isso que ele afirma aqui, é uma fé inabalável. Queira que Deus nos permita que nós
conhecermos a verdade, nós temos que buscar a palavra de Deus. E a Bíblia é o livro que nos leva a uma fé cada vez mais confiante, firme e com uma esperança cada vez mais segura em Cristo. A palavra de Deus também nos manterá firme na fé até o nosso fim. E nessa palavra, o Senhor nos concederá uma morte bem-aventurada, quando aí sim nós veremos o nosso Salvador vivo, assim como Tomé e todos os outros discípulos do viram. Que Deus nos conceda, por sua graça, alcançarmos esta bem-aventurança. Amém.